Então, pessoal, o índice IPCA, que mede a inflação de acordo com a definição estatal, subiu de novo no mês de abril e subiu num ímpeto maior do que no mês de março, que estava com uma taxa um pouco mais reduzida. Agora, em abril, voltou com toda a força, com todo o vigor, né? São os dados mais recentes que nós temos. Estou gravando esse vídeo no dia 10 de maio, o dia em que esse índice foi divulgado pelo pessoal do IBGE, com todas as ressalvas em relação à atuação do Márcio Postman à frente desse instituto e tudo mais. A verdade, o ponto crucial a esse respeito isso aqui é uma péssima notícia para o governo Lula. A mídia esquerdista tenta pintar isso aqui com um cenário positivo que eu já vou desmentir daqui a pouquinho, mas o grande ponto realmente é que isso aqui pode piorar ainda mais a decisão a respeito do corte na taxa de juros, que já está uma coisa um pouco estranha lá no Copom, certamente você acompanhou, e a tendência é que realmente o debate a respeito desse tema piore ainda mais com os dados da inflação de abril. Vamos dar uma olhada nessa história, inclusive porque o Lula falou que está pistola realmente com os dados do preço dos alimentos, um dos grandes fatores que aumentaram o IPCA no mês de abril. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, aqui o pessoal já errou, site Poder 360, já erraram aqui logo no subtítulo, né? Porque o valor em abril foi 0,38 e eles dizem que a taxa mensal subiu de 0,22% em março para 0,38 em abril. Não, tá errado. Aqui embaixo escreveram certo. Em março foi 0,16. Esse 0,22 é a quantidade de pontos percentuais em que houve o aumento da taxa de março para a taxa de abril. Lembrando que eu estou usando aqui a definição de inflação do Estado. Esse índice IPCA mede a variação de preços. Então, para eles, inflação é o aumento generalizado de preços na economia. Inflação é o aumento da base monetária, isso que é de verdade, o governo imprimindo dinheiro. Esse aumento da base monetária, por sua vez, tende a levar a um aumento de preços. Então, isso aqui é o termômetro que mede a febre. Não atinge, não vai direto ali no vírus que está causando a doença. Isso aqui, IPCA, é só o termômetro então. Mas ajuda a nossa análise, a nossa compreensão dessa situação de forma geral, por mais que, volto a dizer, os números não são tão confiáveis assim, né? Mas dados divulgados pelo IBGE hoje a esse respeito mostram essa variação aqui da inflação. Então, você pode ver o gráfico mês a mês, deixa eu puxar um pouquinho acima aqui para aparecer os mais recentes. Essa última coluna aqui é abril de 2024. Você pode ver, então, que na comparação com março, isso representa um aumento substancial. Em março os preços caíram, em abril os preços subiram? Não. Está subindo direto desde julho de 2023. Você pode ver aqui que em junho de 2023 nós tivemos um valor menor aqui, uma redução que eles chamam de deflação. Então, os preços caíram nessa época aqui. Mas, ainda que o índice seja maior ou menor, estamos sempre falando de um aumento de preços. Então, lá em fevereiro, foi nas alturas, 0,83% de inflação nesse mês. Em março, foi muito menor, 0,16%. Isso aqui significa que os preços estavam menores em março? Absolutamente não. Inclusive, na época, né, que eu pontuei isso aqui, de fevereiro, esse cenário assustador, eu disse que provavelmente o mês de março seria menor, porque isso aqui é percentual em cima de percentual. Então, para ter um valor de aumento grande depois de uma subida expressiva dessas, teria que piorar muito a situação. Então, era natural que nós tivéssemos uma taxa um pouco mais controlada, como de fato aconteceu. Mas olha, a situação para abril se deteriorou bastante aqui. O que o pessoal do site Poder 360 traz como ponto positivo é a questão do acumulado de 12 meses, né? Você pega aqui desde maio de 2023 até abril de 2024 e somando esse índice todo acumulado, nós temos 3,69%,
que é um valor menor do que nós tínhamos no acumulado de 12 meses do período imediatamente anterior. Ou seja, nesse somatório de 12 meses, a coisa está um pouco melhor. Muito disso, é claro, porque nós tivemos um mês de abril muito ruim no ano passado, né? 0,61 pontos, que saiu dessa contagem aqui para dar lugar para um 0,38. Então, é claro que é uma redução nesse sentido. Esse não é tanto a questão aqui, né? Por que eles celebram, comemoram esse percentual acumulado de 12 meses? Primeiro, porque caiu. Então, é um valor menor do que o que tinha antes. Segundo lugar, porque está bem ali posicionado no centro da meta, né? A meta da inflação hoje é 3%, com uma margem de tolerância de até 1,5%. Então, pode chegar até 4,5%. Então, se você olha esse acumulado de 3,69, ele está mais próximo do centro da meta do que do teto. Geralmente fica lá perto do teto, inclusive a gente tem aqui um gráfico demonstrando isso, né? O acumulado mês a mês. Então, você pode ver que isso tem caído de forma consistente, o acumulado da inflação desde setembro do ano passado até chegar no atual patamar, e veja, portanto, como isso aqui ficou curiosamente muito perto do teto da meta, até eu diria de uma forma suspeita, né? E agora tem caído mais próximo do centro, por isso que o pessoal está comemorando bastante essa notícia. É para comemorar mesmo, fazendo primeiro a minha análise aqui, a análise do leigo, olhando para esses números. Não é para comemorar porque os números estão subindo bastante, com exceção do mês de março, que é um ponto fora da curva. Você pode ver que realmente a inflação tem incomodado bastante desde dezembro. Estava no patamar na faixa de 0,2, que é bem tranquilo, bem pianinho. Chegou em dezembro, a coisa desandou e de lá para cá só tem se mantido, com a exceção de março, que eu já expliquei por que é um valor menor. Isso aqui tem se mantido em patamares muito altos, né? E aí você tem um acumulado, então, neste ano, que foi aqui de quantos por cento, né? Perdi o valor qual que é o acumulado nesse ano de 2024, né? O valor que nós já temos até o momento. Só que, na média, se você pegar isso aqui do acumulado e dividir pelos 4 meses, o que você vai ter é uma inflação anualizada de 5,5%, mais ou menos. Ou seja, vamos ter aí um patamar, mantendo-se essa tendência, vamos ter um patamar nesse ano acima do teto da inflação, o que é um grande problema. E, na verdade, nós só temos isso aqui baixo, esse valor acumulado de 12 meses, por conta de junho de 2023, que teve uma deflação. A pergunta que eu te faço é, qual é a sua perspectiva para junho de 2024? Para maio também, o que você espera? Que seja um patamar mais controlado, que tenha deflação, ou que a coisa piore? Agora que nós temos a catástrofe no Rio Grande do Sul, nós temos um ano com uma safra muito ruim, temos preço da gasolina represado, que em algum momento vai ter que ser repassado. Tem alguma previsão de que nós vamos ter queda de preços esse ano? Eu acredito que não, e não apenas eu, né? Mas, passando rapidamente pelos pontos que puxaram a inflação, o índice IPCA para cima, nós temos principalmente os medicamentos, isso já estava previsto, iriam subir na faixa de 4%, alguns subiram mais do que isso, inclusive, porque é um reajuste permitido anualmente no mês de abril, era natural, mas também os alimentos subiram 0,7%, ou seja, subiram consideravelmente acima da média total do IPCA. Isso aqui é o que impacta realmente no bolso do brasileiro. Alimentos e medicamentos, isso aqui consome grande parte do orçamento familiar, principalmente das famílias mais pobres, né? Então, a gasolina já está subindo um pouco, o diesel também, mas tem muita coisa para ser repassada ainda nessa história. E é por isso que já se faz a leitura de que esse índice IPCA vai impactar bastante na questão do debate a respeito da taxa de juros, né? Se ela vai continuar caindo, se ela vai ser mantida, se o ritmo de queda vai ser maior, sabe-se lá se ela vai subir em algum momento. Então, essa resiliência da inflação e principalmente esses 4 primeiros meses, podemos considerar dezembro do ano passado também, os últimos 5 meses, com uma taxa muito acima do que vinha sendo mantido antes, isso aqui certamente vai deteriorar a questão
do discurso, do debate sobre a taxa de juros, um estresse que já aconteceu na reunião do Copom, uma decisão dividida ali na tábua da beirada, que nos dá um indicativo de como é que vai ser isso no próximo ano, né? Mas certamente este número do IPCA de abril de 2024 vai impactar nesse debate e vai levar a mais travamentos no corte da taxa de juros, eu não tenho dúvida disso, porque o pessoal está olhando esse cenário de longo prazo que eu estou olhando, esse acumulado que nós temos visto aqui, né? O próprio Lula, é claro, está muito incomodado com essa história, ele sabe o quanto que essa inflação pesa na popularidade dele, derruba a popularidade dele, que está cada vez pior, né? E, inclusive, ele se manifestou a esse respeito, vamos ouvi-lo aqui, falando sobre o preço do arroz, não é? O governador falou que o alimento está baixo, governador. Deixa eu lhe fazer um reparo aqui. Eu ando meio puto da vida, porque esses dias eu vi na prateleira do supermercado o pacote de 5 quilos de arroz a R$33. Eu falei, não é normal. O povo pobre não pode pagar R$33 num pacote de 5 quilos de arroz. Hoje, estamos mandando uma medida provisória para o companheiro Lira colocar em votação, que a gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, para a gente baratear o preço do arroz e do feijão nesse país, que é comida essencial para o povo. Então veja que o Lula está muito preocupado com essa história, veja a pelegada toda aqui, não tem gente de verdade, tem apenas pelegos nessa história, aquela galera permitida e tudo mais. Só que o Lula está realmente preocupado com esse cenário que, convenhamos, é para ele ficar preocupado mesmo, porque isso vai impactar na popularidade dele, mas vai pesar muito para o povo brasileiro também, o que é um péssimo sinal. Dá para ver claramente que o governo está perdendo a mão na história da inflação. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.